A Luz da Bíblia, aqui na Cidade Gospel, 97,5 FM, com Ed Souza. Cidade Gospel 97.5 FM, estamos começando mais um programa A Luz da Bíblia, recebendo esta semana aqui no A Luz da Bíblia o pastor, evangelista, professor e historiador Alberto Alves da Fonseca, popularmente conhecido como Professor Alberto. Ele é mestre em Ciências da Religião, formado em Direito e Teologia e coordena o sistema educacional da Escola Bíblica Dominical das Igrejas Assembleia de Deus Belém, Ministério Campinas. E o nosso assunto essa semana é todo sobre a escola dominical, o professor Alberto, que é um especialista nessa área. Professor Alberto, que prazer tê-lo aqui no programa A Luz da Bíblia. Seja bem-vindo. Prazer é todo meu participar desse programa A Luz da Bíblia da Cidade Gospel. Ed Souza, é um prazer poder compartilhar sobre essa temática tão relevante para os cristãos e para a sociedade no modo geral, porque educação é uma pauta muito importante para todas as pessoas. Professor Alberto, onde, quando e qual a motivação inicial do surgimento da Escola Bíblica Dominical, professor? Então, a escola dominical, ou seja, a escola aos domingos, ela nasce, na verdade, num contexto do século XVII, na verdade. Já no início do século XVIII nós temos John Wesley, que é conhecido como pai da igreja metodista, mas na época ele era anglicano, ele não tinha ainda a denominação metodismo. E o John Wesley sempre foi uma pessoa assim muito vanguardista em termos de atividades cristãs na área social e na área, obviamente, da educação. Ele vai levar para os Estados Unidos quando ele foi missionário nos Estados Unidos. John Wesley foi missionário e lá nos Estados Unidos, no estado da Geórgia, ele começou então uma classe de escola bíblica dominical. E é interessante a gente aqui fazer uma pausa, porque quem primeiro pensou em uma educação pública de qualidade e que envolveria questões espirituais e questões seculares, foi Lutero, Martinho Lutero, na Reforma Protestante. Então a Reforma Protestante, ela lançou as sementes da educação pública e, com base nesse pensamento da Reforma, o Joan, ou Iarrones, como diz o nome dele, Amós Comenius, que foi posteriormente um bispo luterano, um pastor luterano importante. Esse homem ele era um grande pedagogo e ele escreveu uma obra que tornou-se referência para todo mundo. A obra dele é Didática Magna, que ele achava que todas as pessoas têm que ter acesso à educação. Então, eu diria que essas foram as sementes lançadas pela fé reformada ou pela fé da Reforma Protestante. E quando atingiu o anglicanismo, que aí entra John Wesley, quase 200 anos depois, e John Wesley, como missionário, ele leva essa ideia, por que ao domingo, aos domingos? Por que domingo, escola dominical? Por que no domingo? Por que não a escola como nós pensamos hoje? Porque não tinha esse pensamento. As crianças trabalhavam. Nós estamos falando de um período da Revolução Industrial, da mecanização, e as pessoas trabalhavam de 12 horas. Então não havia só domingo que não podia trabalhar, porque a igreja não permitia trabalhar no domingo. Então o domingo era sagrado, era culto. Então ele teve essa visão, veja que é uma visão, Falou, bom, já que eu não posso trabalhar com as crianças, e isso era um preceito da reforma, a educação, mas eles tinham negligenciado, então ele falou, então vou trabalhar no domingo. Então John Wesley começa a sua classe no domingo. Eu acho que é importante nós lembrarmos de Hannah Ball. Hannah Ball é uma norte-americana, metodista também, que se converteu com John Wesley e viu essa prática. E ela começa a fazer salas de escola bíblica dominical também, trabalhando temas bíblicos e temas seculares. E, na verdade, o que ficou famoso e hoje é comemorado no mundo como a principal data da escola bíblica dominical seria, então, 20 de junho de 1780, com Robert Hakes.
porque o Robert Hakes, ele também é metodista, então veja que parece que fomentou no mundo metodista, né? É justamente sobre isso que eu ia falar, professor Alberto. São atribuídas algumas pessoas na história como os pais da escola bíblica dominical em algumas partes do mundo, e sei também que muitos atribuem a Robert Hakes. Quem foram mesmo, ou quem é mesmo o pai da escola bíblica dominical, professor Alberto? Então, o Robert Hakes era um jornalista, e portanto ele tinha o quê? O domínio da mídia para a época, e quem tem o domínio da mídia desde aquela época acaba tendo mais lembrado, né? Foi o que ocorreu com ele, pelo fato dele ser jornalista, e realmente ele conseguiu dar uma expressão mais universalista para a ideia de escola bíblica dominical, mas ainda na Inglaterra, no mundo britânico ainda. E então ele acaba ficando na história como sendo o pai da escola bíblica dominical. Eu tomei o cuidado de lembrar desde Lutero para a gente entender como que uma semente é plantada e como ela vai surgindo em momentos históricos diferentes, mas na verdade o Robert Hakes, que é o jornalista, ele herda isso do metodismo, que é John Wesley, que a Hannah More são metodistas. Então ele deve ter tido conhecimento tanto do John Wesley como da Hannah, e aí ele vai elaborar uma ideia da escola e pegou porque ele fez um enfrentamento para aquela sociedade, primeiro desafiando as autoridades religiosas, que não aceitavam nenhuma outra atividade senão uma atividade religiosa. E ele queria que a escola, porque a escola dominical nasceu para crianças, não foi para adultos, ela nasceu para crianças e nasceu com o objetivo secular, de ensinar as matérias seculares e também bom comportamento, porque ele via que aqueles meninos, adolescentes, brigando nas ruas, que não tinham o que fazer no domingo depois dos cultos, ficavam lá brincando, gritando e tendo conflito. Falando, precisamos ensinar boas maneiras também. Mas ele tem uma ideia de melhorar a sociedade. Então a escola dominical, ela nasce em um contexto diferente do que nós percebemos hoje. Hoje ela tem uma outra percepção, uma outra configuração, até porque agora já tem a escola realmente secular. Mas para aquele momento que não tem a ideia ainda da escola secular, foi revolucionário, e pelo fato dele ser um jornalista habilidoso e fazer um enfrentamento com as autoridades religiosas, com as autoridades seculares também, e também por ter dado tão certo, porque logo isso se multiplicou. Muita gente entendeu a importância de trabalhar no domingo a educação, que ele ficou marcado como sendo 1780, com o Robert Hakes em Gloucester, na Inglaterra, sendo o pai da escola bíblica dominical. Professor Alberto, a princípio, a escola bíblica dominical foi um instrumento de evangelização para crianças. Em que momento da história ela adota esse formato que a gente conhece hoje e começa a evangelizar outras faixas etárias, já num contexto da igreja como instituição? Muito interessante. Ela começa a ter essa mudança quando os missionários começam a levar a palavra, a evangelização para povos não cristãos. Porque aí eles precisariam fazer uma escola, não tinha como. É diferente do adulto que ia já nos cultos nos domingos, ou que participavam, que tinha noção de uma fé cristã. Os povos que não conheciam o cristianismo, eles não tinham noção de nada, tinha que ensinar, tinha que fazer uma escola. Então a escola dominical, ela nasce para adultos com uma necessidade de ensinar as pessoas que não conheciam o Evangelho. Então eles precisavam ensinamento. Então, vamos dar um exemplo do Brasil. Quando, na verdade foi um metodista também, que foi o primeiro que trouxe para o Brasil historicamente não lembra dele, mas foi um metodista por volta do ano 1736, um metodista chamado o reverendo Justin Spalding. É um metodista, ele fundou a primeira escola bíblica. Mas por que ele fundou a primeira escola bíblica? E ele faz o relato, se você for estudar lá em igreja metodista e pegar o reverendo Justin Spalding, ele tem um relato que ele tem classes para negros, porque ainda é o período da escravidão no Brasil.
Então, período, porque aqui no Brasil eles precisavam ter um conhecimento. Então começa a escola bíblica. A escola bíblica foi então um ponto muito interessante de evangelização para pessoas que não tinham noção de nada, mas que também lá nos países cristãos eles começaram a perceber que era interessante os adultos participarem dessas classes, porque estudariam as doutrinas da Bíblia também, né? Então, uma coisa não exclui a outra, mas a ideia de levar para adultos foi num projeto de evangelização. Professor Alberto, e essa história que o casal escocês, o Robert e Sarah Cayley, são os pais da escola dominical no Brasil? Então, eles vieram 19 anos depois, eles chegaram em Petrópolis, a capital, e eles ficaram conhecidos como 19 de agosto de 1855, eles ficaram conhecidos como sendo os pais da escola dominical no Brasil. Eles eram congregacionais escoceses, missionários. Por que eles ficaram conhecidos? Porque a escola deles foi montada e não parou mais. Diferentemente do reverendo Justin, o metodista, né? Porque o reverendo Justin ele foi obrigado a encerrar o trabalho dele aqui. Então ele abriu a escola bíblica em 19 anos antes, né, do casal Cayley, do Robert e Sarah Cayley, mas ele não ficou tão conhecido porque ele precisou encerrar as atividades, porque a Igreja Metodista dos Estados Unidos pediu, por algum motivo, provavelmente a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, aconteceu algum problema que eles precisaram voltar. Aí, em 1855, em Petrópolis, o casal congregacional também, pela ordem do Dom Pedro II, porque o país era um país oficialmente católico, não permitia, né, a difusão de outras crenças, mas o Dom Pedro sempre foi um homem muito mais cabeça aberta, né? O Dom Pedro, o imperador do Brasil, ele falava hebraico, ele conhecia a Bíblia, né? Ele era um homem muito culto, católico, porque até o império era oficialmente católico, mas um homem que tinha muito bons contatos com os protestantes ingleses, e ele acolheu muito bem o casal escoceses, né? Da Igreja Congregacional, e eles fundaram a primeira escola bíblica dominical no dia 19 de agosto de 1855 e se alastrou para o Brasil inteiro. Aí o que acontece? Se você pegar do ano de 1855 até pelo menos a década de 30, 1930, que já caiu o Império cai em 1889, com a proclamação da República, e nos primeiros, ou a velha República, nos 30 primeiros anos, esse período então que dá da década de 1860 a 1930, a denominação mais forte no Brasil foi a Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana era uma potência nesse período, sabe? Realmente eles missionários, eles fizeram muita escola bíblica dominical, deram muita ênfase para a escola bíblica, e eles trabalharam como sendo os fundadores o casal escocês. E por isso que historicamente a gente conhece, você, devido ao trabalho da Igreja Presbiteriana, inclusive a data que se comemora a escola bíblica dominical da maior parte das denominações é uma data inventada pela Igreja Presbiteriana, porque é uma data que não tem referência a nada, seria do próprio chamado organização da Igreja Presbiteriana. Ela pôs a escola bíblica no Brasil como sendo o terceiro domingo do mês de setembro. Mas o que tem no terceiro domingo? Nada, deveria ser teoricamente então no segundo ou no terceiro domingo de agosto, que foi dia 19, então teoricamente segundo domingo, porque o dia 19 tem vez que cai no domingo, tem vez que cai na segunda e assim sucessivamente. Então ela poderia ser trabalhado segundo ou terceiro domingo do mês de agosto, em referência ao quê? Ao Robert e a Sarah Cayley, o casal congregacional, que chegou e abriu a escola bíblica dominical no dia 19 de agosto de 1855. Professor, o senhor como historiador, o senhor vê também a escola bíblica dominical como a principal ferramenta dos avivalistas lá no início da igreja protestante? Dá para mim, na minha percepção de historiador, é um instrumento completamente revolucionário. Sim, historiadores, não todos, obviamente, mas alguns historiadores acreditam que esse tipo de educação na Inglaterra evitou uma revolução tão sangrenta como ocorreu na França, que foi a Revolução Francesa de 1789. Na França, foi uma revolução extremamente sangrenta e anticlerical. Isso não ocorreu na Inglaterra, e grande parte dos historiadores que estudam essa área dizem que o responsável por isso foi John Wesley, né? Seriam os metodistas que realmente procuraram
educar, tirar as crianças da rua, fazer um trabalho social assim, acima da média. Então eu faço essa leitura assim, eu acho que foi revolucionário a ideia do Reikes, né, do jornalista, em implementar em grande escala, e que mudou a cara de uma nação, né? Porque a educação realmente é o mais poderoso instrumento de transformação social. Professor Alberto, nos dias atuais, o que representa mesmo a escola dominical para os cristãos? Olha, atualmente a escola dominical tem sido o instrumento mais poderoso de unidade doutrinária das denominações. Então você pega, por exemplo, vamos pegar o caso da Assembleia de Deus, lembrando que o movimento pentecostal ele é do início do século XX, 1905, o Azusa, o William Seymour, que vai falar sobre a palavra pentecostal, e aí as outras denominações que fizeram esse experimento vão se espalhar. Só que no Brasil nós temos duas linhas de pentecostalismo. O pentecostalismo de origem arminiana, porque bebeu na Igreja Batista, que é a Assembleia de Deus, e o pentecostalismo de linha presbiteriana, determinista, que é a Congregação Cristã no Brasil. A Congregação Cristã no Brasil, ela não trabalha a ideia de escola bíblica dominical, ela fala culto de jovens, culto de adultos, culto de crianças, ela não usa a linguagem escola dominical. E não tem uma estrutura educacional. As crianças decoram um versículo no culto. Na verdade, o culto, a escola, que seria a escola deles, é simplesmente um culto de adultos adaptado para criança. Então, é um cultinho, seria o equivalente. Já o outro movimento pentecostal, que é a Assembleia de Deus, com base na estrutura batista, aplicou a escola bíblica dominical e foi fundamental para que a Assembleia de Deus mantivesse a sua doutrina intacta. Você vê que em 2017 foi publicado o credo, o cremos da Assembleia de Deus, a declaração doutrinária dela, ela é a mesma de 1910. Impressionante, é a mesma. Um dos motivos, a educação uniforme que se deu através da escola bíblica dominical. O Brasil é um país extremamente plural, mas estuda a mesma lição, a mesma ideia, pelo menos no dia da escola bíblica dominical. Então isso dá uniformidade, eu acho que é fundamental para a uniformidade doutrinária. Uma curiosidade que eu tenho, professor, e eu creio que é de muito dos nossos ouvintes, é qual a ligação dos fundadores da Congregação Cristã no Brasil, já que o senhor citou eles, e os fundadores da Assembleia de Deus. Tem uma história que diz que eles chegaram juntos no Brasil. É isso mesmo, professor? Não, eles não chegaram juntos. Tem uma diferença geográfica e temporal. Eles, de fato, beberam da mesma fonte do pentecostalismo em Chicago. Tanto Luigi Francesconi, que é o fundador da Congregação Cristã no Brasil, o Luigi Francesconi, ele era ancião da Igreja Presbiteriana Italiana, e em Chicago ele visitou uma igreja do pastor Duran, que é a Igreja dos Irmãos, né? E nessa igreja ele recebeu o batismo com o Espírito Santo e uma profecia que ele trabalharia com os italianos. Nessa mesma igreja, o Daniel Berg e Gunnar Wingren receberam também oração, o batismo, a profecia de que eles também seriam missionários em terras distantes. Então, a fonte inicial do pentecostalismo é a mesma igreja do pastor Duran em Chicago. Aí o Luigi Francescon, juntamente com o irmão Giuseppe Beretta, um outro italiano, eles vieram para o Brasil, visitaram, tentaram pregar o Evangelho, mas não teve muita aceitação inicialmente. Eles fizeram um trabalho basicamente onde tinha italianos. Aonde tinha italiano? No Brás. Não é? E depois ele foi para, o Luiz Franciscano foi para Santo Antônio da Platina, no Paraná. Lá ele forma um núcleo. Então, normalmente, depois ele vai no Brás, na Igreja Presbiteriana do Brás, que já tinha a Igreja Presbiteriana do Brás, e lá, alguns usam a expressão divisão, ele dividiu a igreja, né? É o mesmo processo que aconteceu com a Assembleia de Deus. O Gunnar, então, isso em 1910, tá? No Brás, São Paulo, com cultura italiana, Igreja Presbiteriana. Então, teologia, geografia e cronologia diferente, embora tenha saído do mesmo Chicago lá, da Igreja dos Irmãos. Já o Gunnar Wingren e o Daniel Berg, eles vão para o Pará. Então
norte do Brasil, com brasileiros, que o brasileiro mesmo miscigenado, que são as pessoas mais excluídas, seriam a mistura do negro com o branco, o colonizador, né, e com o indígena, mais indígena, porque é uma região mais de índios, em Belém. E ali ele visita a Igreja Batista. E ali também, quem quiser usar divisão ou não, aí como você quiser também, mas vai sair um grupo, são dissidências. Então, olha, Igreja Batista no norte do país, brasileiro já, e Igreja Presbiteriana, italianos. Então, claro que você vai ter duas matizes diferentes. A congregação cristã é uma igreja étnica, italiana. Olha a linguagem, irmandade, testemunhança. Você vê a presença a ideia de ancião, é uma ideia da igreja italiana de Chicago. Então vem como uma grande família étnica. Se pegar o nome dos anciãos, os primeiros Formigoni, Franciscone, Lombardi, Giuseppe, são italianos, é uma família italiana. E já o caso da Assembleia de Deus é brasileiro mesmo, é nativo, é miscigenado. Então, só que a Assembleia de Deus é um ano depois, que é 1911. Então, por isso que eu falei cronologicamente, tem um ano de diferença. Eles vão se encontrar em São Paulo. O Gunnar Wingren registra que ele pregou na igreja onde o ancião Luiz Franciscone estava dirigindo a igreja. Ele pregou nessa igreja, Luiz Franciscone, porque eles se conheciam de Chicago. Mas nós estamos falando na década de 1910 a 1920, um período muito diferente. Então, o que aconteceu? Nos Estados Unidos, o nome dela era Igreja Inorganizada da América do Norte. Lá nos Estados Unidos, ela se fundiu com a Assembleia de Deus. Na Argentina, o mesmo Franciscone, que fundou a Congregação Cristã no Brasil, foi para a Argentina. Sabe qual é o nome da igreja que ele fundou lá? Assembleia Cristiana. Está vendo como é tudo parecido? Por quê? Porque no fundo eles são pentecostais. Agora tem diferença grande, porque entra o elemento étnico, que é o italiano, né? Entra o elemento cultural. Imagina a cultura italiana com a cultura nordestina. Sem chance. O italiano gosta de orquestra 4x4, né? E o brasileiro aqui do Nordeste é banda, sabe? Os guerreiros se preparam para a grande... Então, nós estamos falando questões sociológicas, não doutrinárias. Cidade Gospel 97.5 FM, estamos começando mais uma Luz da Bíblia. Esta semana, o nosso convidado especial é o pastor, professor e historiador Alberto Alves da Fonseca. Estamos conversando sobre a importância da escola bíblica dominical em seu contexto histórico. Professor Alberto, atualmente, como é estruturado o ensino bíblico da escola dominical? Como são escolhidos os temas, a didática proposta, como é feito isso? Então, hoje, a escola bíblica dominical depende muito de cada denominação. Eu vou falar da nossa, da Assembleia de Deus, Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Hoje ela está muito avançada, porque ela dividiu em todas as faixas etárias possíveis. Tá? Desde berçário, né, a ideia do ensino fundamental, os jovens adolescentes. Então você tem os juniores, você tem uma divisão impecável com base na didática moderna. Então, pedagogicamente correto, você vê todas as divisões, jovens, adultos, todos os segmentos. Demorou, foi um processo. Você lembra que a gente estudava a lição, era jovens e adultos, né? Hoje não, hoje tem jovens e você tem o adultos, que realmente é diferente. São temas que chamam a atenção de um adulto, é diferente dos temas dos jovens. Então hoje é uma divisão. Agora, nem toda igreja consegue colocar essa divisão em prática, essa divisão pedagógica. A Assembleia de Deus, Ministério Belém em Campinas, coloca. Então, se você vir aqui, você vai encontrar salas de todos os segmentos, toda a estrutura. E na cabeça dessa estrutura você tem o superintendente da escola dominical. O superintendente tem o vice, né? E tem o corpo... que cuida da escola dominical, que é um departamento. A escola dominical virou um departamento onde tem o superintendente e tem as pessoas que dão a estrutura para eles. Os professores de todos esses segmentos, então virou uma estrutura pedagógica didática que nem uma estrutura pedagógica secular. Assim como tem no mundo secular cada faixa etária, as matérias, a linguagem, assim também. Só que é um assunto espiritual. Aí você tem os temas gerais, né, que são trabalhados
por trimestre. Cada trimestre se trabalha um tema. Então, na verdade, são o quê? A lição ela se divide em 4 trimestres, em 2 semestres. Né? Então você tem basicamente 4 revistas ou lições com aproximadamente 13 lições. Há uma adaptação de acordo com a questão dos domingos, né, dos finais de semana. Mas a ideia é a estrutura pedagógica, didática pedagógica do secularismo. Não mudou muito a divisão. Professor Alberto, como são preparados os professores da escola bíblica dominical, tendo em vista que a grande maioria deles é formada pelo profissional liberal, às vezes pelo pedreiro, pelo advogado, por uma gama de pessoas que fazem parte ali do núcleo da igreja local. E essas pessoas são separadas ali para dar aula na escola dominical. Como é feito a preparação dessas pessoas? Como deve ser feito, na visão do senhor, a escolha desses professores? Então, Ed, é interessante a sua colocação, a sua pergunta, e aí eu quero desdobrar em algumas reflexões. Em primeiro lugar, o professor, ele é, na verdade, alguém que tem um conhecimento teológico acima da média. Por isso que ele é o professor, né? Ou por experiência, ou por estudo mesmo. Então, mas ele é alguém que tem uma formação teológica acima dos demais. Por isso mesmo ele é um professor. Algumas igrejas, como a Assembleia de Deus aqui no Ministério de Campinas, do Belém, São Paulo também, tem uma classe especificamente no sábado para os professores. Então os professores vão e tem um treinamento, eles entram na sala de aula preparadíssimos, já sabem qual é o assunto, quais as possíveis perguntas, quais os problemas que às vezes existem, erro de digitação, de versículo, ou às vezes mesmo até de proposta, de ideia. Essa lição mesmo eu encontrei 2 ou 3 situações contestáveis e a gente tem que apresentar para os irmãos. Então você tem essa aula de formação continuada ou de capacitação, mas não são todas que tem. Mas aí a CPAD lança no autor, o próprio autor, ele grava vídeos, aulas, para que o professor se capacite. Então existem várias possibilidades, hoje tem igrejas, bons professores, através de videoaula, não presencial, e logo na segunda-feira já está a aula do domingo que ele vai lecionar. Então ele tem condições de ter muito material, além dos subsídios para o professor que existe na lição e também outros blogs e sites fornecem daquela lição. Então, um professor hoje na atualidade, ele tem um monte de recursos para ele se dar bem lá na sala de aula. Qual é a próxima reflexão que eu quero fazer? É um outro problema que existe, didático-pedagógico. Quando você fala assim, um irmão ali, ele é secularmente advogado, tal, não é essa a questão. A questão é que tem igrejas, devido à sua característica, o professor de escola dominical, cada domingo é um professor. Então você chega no primeiro domingo é o irmão, que é o taxista lá, por exemplo, né? Mas ele é um presbítero, não sei e tal. No segundo domingo é o diácono ciclano. Aí você não tem aula, não é sala de aula, você tem palestra, porque cada dia é um palestrante. Aí que está o problema que eu viria, não o fato dele ser advogado secularmente, isso não é o fato. O problema é dele não ser o professor fixo da sala. Aí você perde, porque aí o aluno não tem também esse compromisso. Vai falar, hoje é o professor Ed Souza, então eu vou, porque eu gosto dele. Porque ele fala bem. Esse dia o professor chega, então eu não vou. Então ele não tem professor, ele também não tem compromisso. E aí você tem palestras, eu chamo isso de palestra de escola dominical, né? A escola dominical tem, no mínimo, um professor daquele trimestre. Não precisa ser o ano todo, mas aquele trimestre. Então, carta aos Efésios. Quem é o professor? É o professor Ed Souza. Ele é o professor. Então, o que vai acontecer? A hora que terminou a escola dominical, chega no culto à noite, você vai encontrar o aluno que não veio na sala de aula, você vai falar, sentir sua falta. Porque você é o professor dele, você sabe que ele faltou. Então, é uma escola. Então, tem características. Eu vou ligar porque eu não vi a irmã, ela não perde aula e tal. É diferente a relação. Eu estou falando isso de adultos, estou falando isso de jovens, estou falando isso de crianças, que seria uma tragédia no caso das crianças você ter professores, não pode. Você tem que ter qual é o professor dele. Esse é o professor.
Cidade Gospel 97.5 FM, estamos começando mais uma Luz da Bíblia. Esta semana o nosso convidado especial é o pastor, professor e historiador Alberto Alves da Fonseca, conhecido como Professor Alberto, que traz a importância da escola bíblica dominical e o seu contexto histórico. Professor Alberto, tem um dito popular que diz que a escola dominical é a maior escola teológica que existe. Nós sabemos que isso é um bordão, mas qual a diferença de fato, didática, professor, entre a escola dominical e um curso teológico básico, por exemplo? Então, a escola bíblica dominical, os temas são temas escolhidos pela CPAD. Então, às vezes trabalha com Efésios, normalmente eles trabalham com um tema do Novo Testamento e um tema do Antigo Testamento, o livro de Josué, ou um tema, a maturidade cristã, a família. Então, são coisas assim mais universais, do cotidiano. Então, é muito importante, mas é algo mais assim... Não há uma sistematização, que nem no caso do curso teológico. O curso teológico é uma sistematização, por isso a gente fala teologia sistemática, né? Porque é um sistema. Então, primeiro ano você vai estudar doutrina de Deus, doutrina de Cristo, doutrina do Espírito Santo, a rhamatologia, né? Segundo ano, vou estudar eclesiologia, tal. Então, existe um sistema, é como se fosse uma escola e você tem os sistemas de cada aula. Primeiro ano eu vou ter evangelismo, ao segundo ano eu vou ter seitas e heresias, no primeiro ano eu vou ter apenas noções da língua grega, no segundo ano eu vou ter noções da língua hebraica. Então é um sistema, tem uma grade curricular que pode ser em 2 anos, ou 3 anos, ou 4 anos, mas é tudo um sistema com livros, e normalmente é mais que um dia, né? Você vai, normalmente são 2 dias. Então, é uma escola mesmo, então, de um sistema, com um sistema pré-estabelecido, para estudar teologia, para entender, para ter uma ideia da teologia. Professor Alberto, e como o senhor vê o engajamento da igreja nos dias atuais com a escola bíblica dominical, levando em consideração os muitos atrativos tecnológicos que tentam segurar a pessoa em casa no domingo de manhã? A escola bíblica, ela tem se modernizado um pouco a mais, levando um atrativo para que desperte as pessoas esse desejo de estar lá na parte da manhã, no domingo? Sim, a escola bíblica dominical, ela melhorou muito devido exatamente às mídias sociais, porque agora você tem muito mais capacitação, né? O professor tem mais capacitação, um professor dedicado, ele pode passar um filme na aula, ele pode levar um documentário, ele pode levar um testemunho e tal. Então hoje ficou muito dinâmico através das mídias sociais. Eu mesmo já faz mais de 10 anos que eu uso já o PowerPoint. Então isso traz assim um crescimento enorme, as mídias ajudaram muito. Então foi favorável e isso eu acho que dinamizou muito a escola dominical, melhorou muito. Agora, o que nós observamos é que a sociedade atual é uma sociedade e nem todas as pessoas têm condições de estarem no domingo às 9 horas na igreja. Hoje é diferente, não é igual à sociedade mais antiga, que as coisas eram mais fixas, né? Olha, eu trabalho de segunda a sábado ou segunda a sexta, então ele tinha essa disponibilidade. Hoje não, hoje os empregos em shoppings, que são a terceirização, os profissionais liberais, hoje se você não oferecer o seu serviço em todo o tempo, a disponibilidade do cliente, você não sobrevive. Então essa mudança faz com que também reflita em atividades da igreja. O exemplo claro antigamente as pessoas não tinham tanta opção. Você tinha igreja, você tinha a praça, o coreto. Hoje o mundo é um outro mundo. Então você também tem que se adaptar a essas novas circunstâncias, novas situações e oferecer uma escola bíblica dominical atraente. Você tem que oferecer algo que o aluno chega e fala, poxa, eu quero vir na escola dominical, eu quero acordar cedo no domingo, mesmo que eu acorde todo dia cedo, eu vou acordar domingo também, sabe? Porque vale a pena. Então precisa ter isso, porque caso contrário, por que ele vai acordar? Então se ele for para a escola sabendo que vai ter um professor que vai ler a lição, tem aquele professor, sabe, fala lição de número 10, a intercessão de Paulo, aí vai lendo ali, ele vai pensar assim, peraí,
Por que eu vou vir aqui? Eu leio em casa a lição, com muito mais conforto, tomando meu café e tal. Agora, se ele fala, não, eu chego lá, a lição vai ser, nossa, eu vou aprender história, eu vou aprender, sabe, da política, eu vou aprender, muda a cabeça dele, então vale a pena ir na escola. Então, o que eu tenho observado é que as igrejas têm investido nos professores, aqueles professores comprometidos, que têm, e isso, não estou falando de igreja sede não, aqui nós tínhamos, por exemplo, nós temos um professor Isaías Queiroz, né, que é um grande professor, inclusive da PUC, ele revolucionou a igreja lá na Metanópolis com as aulas dele, sabe? Realmente com técnicas pedagógicas assim admiráveis. Então depende muito do professor, depende muito da coordenação. Aqui na Igreja Central nós sempre tivemos um número muito bom de alunos. Aqui chega, final de semana nós chegamos a 500, 400, 500 alunos em todos os segmentos, né? Criança. Então é algo assim forte. E existem igrejas que, mas mesmo assim não atinge a proporção de 100%, nunca. Aqui a gente atinge de 30%, 35%, 40%. Em Campinas, que tem mais de 1 milhão de pessoas. Quantas pessoas estão na escola dominical no domingo às 9 horas da manhã? Obviamente no tempo antes da pandemia. 100 mil pessoas. De todas as denominações nós temos aproximadamente 100 mil pessoas na escola bíblica dominical. Professor Alberto, essa pandemia, ela criou um despertar, um ambiente propício para o uso das mídias sociais por parte da igreja? Porque a igreja não parou, né? Esse é um problema, eu uso essa expressão, o chamado para situações excepcionais, nós temos que criar respostas excepcionais, né? É verdade que eu já vinha há tempos usando as mídias sociais, gravando aulas, colocando a disponibilidade do professor e dos alunos também, mas nada é como uma aula presencial, né? Por mais que seja um sucesso, tudo, mas nada é igual ao presencial, onde você interage com o aluno, etc. Realmente, devido à pandemia, muitas pessoas voltaram para a espiritualidade, isso é fato. Então, de fato, você tem uma escola que atinge assim um número, se nós, aqui na minha sala tenha 160 alunos, hoje nós chegamos a mais de 10 mil alunos. Só que é o Brasil inteiro também, né? Não é só a cidade de Campinas. Então o poder das mídias sociais é incomparavelmente maior, atinge. E outra, tem aquele detalhe, a pessoa não precisa acordar às 9 horas para assistir a aula. Não precisa, ele vai dormir tranquilo, chega no ponto que almoça, ele senta, põe lá e assiste. Então o recurso é fantástico, ele dá essa oportunidade para as pessoas. Então, sem dúvida, eu acho que por um momento excepcional, apoio, eu acho muito razoável essa resposta rápida de mídia, né, para que as pessoas tenham oportunidade, mas eu imagino que também terminando a pandemia, e eu creio que haverá uma procura grande para a escola dominical presencial, porque as pessoas querem perguntar, elas querem interagir, e não presencial é mais difícil essa interação, né? Agradeço demais o pastor, professor e historiador Alberto Alves da Fonseca, que deu uma aula essa semana para a gente no tocante à escola bíblica dominical, a sua importância e também o contexto histórico envolvendo os vários personagens desta que é uma grande faculdade de ensino cristão para o povo de Deus. Eu quero agradecer, Ed, por esse programa, Luz da Bíblia, né? Programa realmente importante para que as pessoas possam fazer essas reflexões. Dizer para você que participa da escola dominical ou que não participa, você que é ouvinte, é importante que você tenha essa experiência. Se você nunca foi, vá numa escola bíblica dominical para você ter essa experiência de presencial. E para você que é professor, é importante você entender que você tem que estar preparado, qualificado, mas você ao mesmo tempo é alguém que tem que ministrar a lição com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, porque nós vivemos de um país de uma dimensão plural e cultural enorme, uma riqueza, e nós precisamos tomar muito cuidado porque as classes não são homogêneas, elas são completamente heterogêneas. Tem pessoas que têm faculdade, eu na minha classe tenho pessoas que não foram alfabetizadas e eu tenho juiz. Então imagina um abismo
da linguagem que eu preciso trabalhar. Então eu preciso ter a humildade, buscar a presença de Deus, ler a Bíblia com muita humildade para não dar simplesmente opiniões próprias, mas procurar estar mais perto da interpretação bíblica. E dizer que a escola dominical é fundamental na vida das crianças. É importante os pais irem na escola dominical e levarem as crianças, porque as crianças já vão, então, como diz o livro de Deuteronômio, já vai sendo inculcado nelas o temor de Deus, os princípios éticos básicos para ele ser uma pessoa melhor para viver em sociedade. Então Deus abençoe você aí que está nos ouvindo, a rádio e o privilégio que nós temos de compartilhar de uma palavra de edificação. A Luz da Bíblia, aqui na Cidade Gospel, 97,5 FM, com Ed Souza.